Boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Como é habitual, começamos pelos dados do relatório do dia, da situação de hoje. Número de casos confirmados, 15.472, que significa um aumento de 1.516, isto é, 10,9%. Número de doentes internados, 1.179, que representa um acréscimo de 7,6%. Relativamente a doentes em unidades de cuidados intensivos, temos 226 doentes, mais 1,5%, o que significa uma redução de menos 15 doentes, com 13.625 doentes confinados no seu domicílio, o que significa um total de doentes, temos 88,1% em domicílio, 6,2% em enfermaria e 1,5% em cuidados intensivos. Temos a lamentar a perda de mais 26 vidas para esta doença e expressamos, em nome do Governo e de todos os portugueses, as profundas condolências às famílias enlutadas. Com este número, temos agora um total de 435 óbitos, mais 26%, um aumento de 6,4%, o que corresponde agora a uma taxa de letalidade de 2,8% e, no caso dos doentes com mais de 70 anos, de 10,5%. Temos ainda assim doentes recuperados, 233, mais 28, que ontem, cerca de 13,7%. Todos sabemos que por trás destes números de hoje e dos últimos dias são números difíceis e temos sempre caminhado para nos encorajar. Mas também sabemos que todos os dias são uma realidade diferente e esta é já uma longa caminhada que temos vindo a conquistar, etapas, todos os dias, passo a passo, ultrapassando as adversidades colocadas por uma pandemia sempre inesperada e de contornos e duração ainda imprevisíveis. O que os dados de hoje nos dizem é que temos que continuar. É um esforço coletivo e que não podemos abrandar nem levantar a guarda. Um caminho que tem mobilizado o melhor que o SNS tem e que são, sem dúvida, todos os seus profissionais. A eles, a todos eles, hoje e sempre, o nosso muito obrigada. Mas este é também um caminho ao qual se têm juntado academia, indústria, tecido empresarial, instituições, organizações, pessoas em nome individual, que, sentindo-se convocados para esta batalha, têm dado o melhor de si, têm dito presente. Obrigada, também hoje e sempre, por toda esta onda socialmente responsável e empreendedora que tem marcado presença importante neste combate. Muito ainda há a fazer e seguramente sabemos que podemos melhorar. Aqui estamos todos os dias para esclarecer e responder por tudo e esclarecer com toda a informação disponível às senhoras e senhores jornalistas e a todos os portugueses. Enquanto país, temos sido capazes de antecipar, agir e reagir, respondendo e enfrentando os desafios que se encontram e que se foram sendo colocados. Neste período, não podemos, portanto, perder a perspectiva do que já foi possível fazer, com o empenho de tanta e tanta gente, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, dirigentes deste SNS que a todos pertence, de norte a sul do país, em todo o país, somos todos SNS. O SNS foi capaz de organizar e preparar uma estratégia de resposta à doença em todo o sistema hospitalar e nas entidades de saúde locais, num contexto de máxima exigência. O SNS foi capaz de superar os constrangimentos iniciais, que nunca escondemos, e de adaptar a linha SNS 24, com reforço de recursos humanos e modificações tecnológicas em tempo absolutamente recorde, alcançando uma capacidade de resposta ajustada à realidade absolutamente excepcional ao momento a que esta doença nos coloca. Hoje temos 99% dos atendimentos em mais de 15 mil chamadas diárias, com tempo médio de espera inferior a 1 minuto. Cerca de 59 segundos. O SNS foi capaz de alargar substancialmente a rede e reforçar capacidade laboratorial de realização de testes, superando os 9 mil testes diários e sempre com fiabilidade e credibilidade indispensáveis à eficácia desta resposta. E sempre, e isso é muito importante sublinhar, com a parceria do setor privado e das universidades e centros científicos. O SNS foi capaz, num contexto de fortíssima escassez no mercado internacional, de estabelecer e organizar medidas que permitem hoje o fornecimento excepcional e indispensável de equipamentos, nomeadamente a encomenda de equipamentos de proteção individual, entre os quais mais de 50 milhões de máscaras tipo 2 e mais de 7 milhões de máscaras respiradores FFP2 e FFP3, e um reforço de 1.500 ventiladores, articulando também com a economia nacional a resposta a estas necessidades.
Temos vindo, no SNS, a aprender a trabalhar, todos os dias, mais do que nunca, em rede e a alargar a nossa visão. Não somos responsáveis apenas, e isso ficou claro neste processo, apenas pelo nosso centro de saúde ou pelo nosso hospital. Somos sim responsáveis pelo conjunto de respostas do SNS e, portanto, estamos sempre atentos e disponíveis para colaborar com quem ou com que entidade está a ser mais afetado, a ceder equipamentos que podemos dispensar porque agora ainda não estamos nesse momento de aperto, a ajudar a dar respostas que podemos dar e a receber doentes de outros hospitais como se fossem nossos nos momentos em que é preciso. Porque, efetivamente, eles são todos nossos. Todos os doentes, todas as responsabilidades pertencem ao SNS enquanto tal e estas dinâmicas têm sido ganhas neste contexto da pandemia. Estamos, portanto, a transformar para sempre e melhor o nosso SNS. No SNS, fomos também, neste momento, capazes de assegurar que os medicamentos necessários chegam aos portugueses e, em particular, aos mais vulneráveis. E ainda esta semana foi possível consolidar um modelo de dispensa de medicamentos hospitalares em farmácia comunitária, bem como trabalhar no alargamento do prazo de validade das receitas médicas. E, por isso, temos hoje connosco o Dr. Rui Ivo, presidente do Infarmed, que pode dar um pouco mais de algumas explicações sobre esta matéria. Mesmo assim, o mais importante, que se reflete no dia-a-dia dos relatórios que a DGS apresenta e que nos distingue no caminho que outros países tragicamente fizeram, deve-se ao contributo de todos os portugueses, que hoje, como ontem, estão e ficam em casa, cumprindo a missão de cidadania e de agentes de saúde pública, que a todos compete. A todos, muito obrigado. Por inúmeras razões, mas também por este comportamento exemplar que, permitam-me que diga, é verdadeiramente um orgulho para quem é portuguesa como eu. Sabemos que o confinamento a que estamos obrigados é particularmente duro neste período da Páscoa. É, portanto, certamente difícil para as famílias não poderem reunir-se nem partilhar esta data simbólica para os portugueses com quem mais amam. Mas acreditem, vai valer a pena. Todos sabemos isso. Agora estamos afastados para podermos voltar a estar juntos o mais rapidamente possível. Este é um compromisso que todos temos com todos e em que nenhum pode falhar, sob pena de colocar em causa todo o caminho feito até aqui. E os números que hoje temos revelam isso mesmo. Não podemos falhar e o esforço tem que continuar. Porque este esforço é a semente que nos dá esperança para que dias melhores cheguem num futuro que acreditamos próximo. E porque, ao fazê-lo, estamos a salvar a nossa vida, a vida dos outros. A expressão máxima de uma comunidade que quer e vai vencer neste momento difícil é também a demonstração que estamos numa vida coletiva em respeito por todos os valores da humanidade. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. A Mariana Lopes, jornalista do Correio da Manhã da CMTV, também aqui ao serviço da SIC e da TVI, e porque a atualidade assim o obriga, pedia que fosse feito um ponto de situação acerca do cerco Castro Daire, até porque o Presidente disse que enviou o pedido, mas o Governo, ao que parece, não recebeu esse pedido. Pedia um ponto de situação, se vai ou não avançar este cerco, se não avançar, qual é o impedimento, qual é a razão para que não avance. E permita-me aqui uma segunda questão em relação à vacina BCG, porque há um estudo que a principal conclusão é que a taxa de mortalidade é maior nos países onde não é obrigatória essa mesma vacinação. Perguntava a opinião acerca desse estudo e também que posição fica Portugal tendo em conta o plano de vacinação. Obrigada. Muito obrigada. Em relação a Castro Daire, ontem nós tínhamos referido que estava a ser equacionada a necessidade ou não de haver uma cerca sanitária. Do acordo entre a Autoridade de Saúde que promoveu a avaliação do risco e a autarquia, chegou-se à conclusão que em Castro Daire o que era necessário de facto era reforçar junto da população a necessidade de manter o distanciamento social e reforçar também a necessidade de manter encerrados determinados estabelecimentos. Portanto, não havia justificação para fazer um cordão sanitário, portanto, impedindo pessoas de entrar e sair em Castro Daire, era apenas necessário reforçar a contenção dentro de Castro Daire. Portanto, manter o distanciamento social e manter o encerramento de alguns estabelecimentos. E, portanto, é esse o plano que está neste momento em vigor e a situação, obviamente, é acompanhada quer pela Autoridade de Saúde, quer pela autarquia.
Relativamente ao estudo, nós sempre temos dito que há muitos estudos sobre este vírus, sobre esta doença, e esse é apenas mais um estudo que indica, mas não sabemos se tem base científica sustentável, que poderá haver algum efeito protetor naqueles países que utilizavam a vacina BCG. Mas é muito precoce podermos dizer que tem fundamento e robustez científica, e portanto eu não queria comentar um estudo que pode não ter depois, enfim, evidência científica robusta. Portanto, ficaríamos por aqui à espera de melhor ciência. Isabel Marques da Costa da RTP. A Lar Misericórdia de Melgaço tem mais 15 infectados. Eram 4, agora são 15, morreram 2 utentes, são números que acabam de ser conhecidos. A direção de Lares tem criticado a forma como a situação tem sido gerida. Doentes que voltam ao lar, mesmo ainda depois de ter sido diagnosticado como positivo para o novo coronavírus, ainda em fase de convalescença. Dizem que há falta de funcionários, em alguns casos uma redução tão drástica que se torna quase impossível cumprir as funções básicas, como dar alimentação em grade. Ouvimos essa situação ontem, mesmo o padre Lino Maia disse que a situação está no limite de ser sustentável. Portanto, gostava de saber se está a ser equacionada outra estratégia para lidar com os idosos que estão em lares e também de quem cuida deles. E aproveitando a presença do Dr. Rui Ivo, saber então que mudanças é que tem ouvido na distribuição de medicamentos, uma vez que a Sra. Secretária de Estado falou que podia falar sobre isso e eu gostava de ouvir. Então muito obrigado, posso começar por dar alguma informação a esse respeito. O primeiro aspecto que eu gostava de frisar, na sequência do que referiu a Sra. Secretária de Estado, é a questão mais transversal do acesso ao medicamento. Nós, desde o início, que encetámos uma articulação muito rigorosa com todos os agentes do circuito do medicamento, indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias, no sentido de garantirmos a melhor disponibilidade dos medicamentos no nosso país, sabendo que estamos inseridos no contexto global e, portanto, temos que gerir essa situação. E aí solicitámos também à indústria farmacêutica que procurasse reforçar as quantidades. Portanto, há aqui uma necessidade de haver também maior produção. Penso que isso foi correspondido, foi um pedido também feito pelos meus colegas a nível europeu e, portanto, esse trabalho que foi feito inicialmente, e penso que aqui há que sublinhar a responsabilidade que penso que houve da parte de todos, indústria, distribuidores, farmácias. Portanto, a APIF... O aumento que, como viram no despacho que foi produzido, foi no sentido de, para aqueles medicamentos que podem ser mais utilizados neste contexto, de reforçarmos os estoques em 20%. Adicionalmente, nós quisemos também criar algum reforço em termos de reserva estratégica, portanto, há algumas quantidades adicionais que estão armazenadas a nível central para situações que possam supervenientemente surgir, e aqui também estou a referir-me a 2 medicamentos que ainda que tenhamos que ter cautelas, porque a evidência disponível, portanto, as condições de utilização são ainda, têm que ser com muito cuidado, mas também quisemos ter esses medicamentos. Estou a falar concretamente da hidroxicloroquina e estou a falar da associação de 2 antirretrovirais, o lopinavir e o ritonavir. Portanto, esses 2 medicamentos estamos até a disponibilizá-los de forma centralizada em função das necessidades que nos vão sinalizando os hospitais, nomeadamente aqueles que estão a tratar os casos mais graves e, portanto, porque é aí nesses que podem ser utilizados, mediante sempre solicitações individuais, porque estamos a falar de medicamentos que não estão aprovados para aquelas indicações e, portanto, aqui terá que ser sempre o médico que toma essa iniciativa. Os outros 2 aspectos que são muito importantes frisarmos e que também se inserem nas medidas que também que a Sra. Secretária de Estado há pouco referiu, no fundo no sentido de nós mantermos, evitarmos deslocações, evitarmos ter que estar próximos de outras pessoas sem haver necessidade disso, que tem a ver com a renovação das receitas renováveis, passa aqui a redundância, portanto, possibilitando que, e essa portaria saiu hoje, portanto, acabou de sair, porque também estamos a ter um período, enfim, que já dura algumas semanas e, portanto, é natural que possa haver situações em que o doente, tendo uma receita renovável, o termo dessa receita tenha que coincidir agora e, portanto, vamos permitir que essa renovação seja feita por essa mesma receita, sem necessidade de qualquer outra formalidade e, portanto, essa foi uma
uma medida que foi introduzida, assim como também alguma flexibilidade na dispensa de medicamentos quando pode não estar disponível um determinado medicamento. Portanto, haver mais flexibilidade se não... Estou-me a referir concretamente aos casos da continuidade terapêutica, em que a possibilidade do doente levar é sempre um medicamento mais económico, mas se por qualquer razão não estiver disponível, permitimos que possa haver aqui também flexibilidade de levar esse medicamento. O outro aspecto que me parece também muito relevante e que já foi publicado na quarta-feira um despacho e também uma circular do Infarmed, que aliás vem já na sequência de uma norma conjunta da Direção-Geral da Saúde e do Infarmed, tem a ver com os doentes crónicos, tem a ver com os doentes que acedem à medicação nos hospitais e, portanto, essa medicação que o doente tem que levantar nos hospitais, portanto, permitimos, através destas normas, que possa ser entregue em casa dos doentes e aqui inovando, utilizando já os mecanismos que estão a funcionar em alguns hospitais, que já têm algumas experiências que estão a decorrer e que, aliás, vinham a ser trabalhadas e avaliadas com o Ministério e com a Secretaria de Estado, que agora podem ser potenciadas para este efeito, mas também permitindo que haja uma articulação entre as farmácias hospitalares e as farmácias comunitárias, para que a farmácia comunitária aqui possa ser uma, enfim, chamarei uma frente avançada, uma alavanca para facilitar a entrega desses medicamentos. Eu aqui tenho que dizer que este trabalho foi todo feito com uma interação muito importante, muito valiosa, com a Ordem dos Médicos, com a Ordem dos Farmacêuticos, com as associações de doentes e, portanto, foi um trabalho de grande parceria. Penso que se concluiu de uma forma muito positiva, estamos agora, no fundo, a desenvolvê-lo. Sabemos que já existem várias situações que recorreram a estes mecanismos, portanto, tudo isto vai facilitar que os doentes não tenham interrupções terapêuticas, particularmente neste período em que devem estar em casa e, portanto, o sistema de saúde, usando também aqui as farmácias de uma forma muito, muito concreta, possa chegar e apoiá-los de uma forma muito, muito objetiva. Portanto, penso que isto é também muito importante neste momento e, portanto, deixava aqui esta informação. Relativamente à questão dos lares, eu vou aqui recordar que desde o início tem sido uma grande preocupação nossa e que desde o início saíram normativos, e mais uma vez aqui as normas são guias de boas práticas e que devem ser seguidos, e essas normas incidiam em dois aspectos, o preventivo e o proativo quando acontecerem casos, e portanto está bastante bem estabelecido o que deve ser feito. Também há que realçar a grande, enfim, relação de proximidade, como não podia deixar de ser, entre o Ministério da Saúde e o que tutela a Segurança Social. Depois, concretamente, em relação a um determinado lar, numa determinada região, o que essas normas dizem é que as autoridades de saúde competentes e as outras autoridades territorialmente competentes e, obviamente, as entidades que gerem estes lares terão que, perante uma situação concreta e avaliado o risco, encontrarem a nível comunitário, seguindo as normas e as boas práticas que estão instituídas em normativos, a melhor solução possível, sendo que, respondendo concretamente à questão dos doentes, como sabem e viram pelo relatório que ainda hoje a Sra. Secretária de Estado aqui referiu, pelo nosso boletim, a maior parte das situações das pessoas que têm Covid devem ser tratadas em domicílio. O mesmo se aplica a lares onde estão confinadas várias pessoas. Muitas das situações que são ligeiras do ponto de vista da sintomatologia, que estão estáveis, são acompanhadas por médico, obviamente, mas podem ficar nos seus lares, desde que separadas estas pessoas dos restantes residentes. E, portanto, a regra geral também se aplica aos lares. A questão da execuibilidade em termos da densidade populacional destas residências terá que ser equacionada, volto a dizer, pelas forças locais que encontrarão as melhores soluções comunitárias para cumprir os normativos de boas práticas e, portanto, esta é a regra geral. A operacionalização das boas práticas é da competência das autoridades territorialmente competentes e da entidade gestora do lar, obviamente, que tem também as suas responsabilidades nesta matéria. Canal S+, por videoconferência. Muito boa tarde a todos. Vasco Domingos, Canal S+. Na quarta-feira demitiu-se o Dr. Américo Martins, diretor do Centro Hepatobiliopancreático e Transplantação do Hospital Corri Cabral,
que é, como sabem, de resto, um dos maiores centros de referência nacional e até europeu desta área, precisamente por não concordar com a transferência do serviço para Santa Marta. Hoje, o professor Eduardo Barroso, figura inquestionável desta área da medicina, veio dizer que os técnicos não foram ouvidos sobre esta matéria e que não vai existir, e friso esta declaração, um único hospital livre de Covid-19. A minha pergunta é, por que não foram ouvidos os técnicos, como o professor Eduardo Barroso, e há ou não consciência que mais dia menos dia todos os hospitais do país vão ter de lidar com o vírus SARS-CoV-2? Muito obrigado. Muito obrigada pela questão. Esta é uma questão que a administração hospitalar do Hospital Lisboa Central está a avaliar e que naturalmente tem em conta todos os critérios e todas as dinâmicas técnicas que habitualmente tem na gestão deste tipo de intervenção ou deslocalização. E nesse contexto remetemos todas as respostas e todos os próximos passos nesse sentido para a própria administração do hospital. Naturalmente que a evolução da pandemia permite-nos antecipar cenários mais dramáticos ou menos dramáticos. Neste contexto, aquilo que nós queremos dizer é que é nossa intenção, no cenário que temos atualmente presente, que não quer dizer que seja o cenário da amanhã, portanto, com a evolução do cenário, manter, ainda assim, espaços livres de serem afetados por esta doença, mas, naturalmente, o ajustar da evolução da pandemia é que nos permitirá avaliar essa situação. Lusa, por videoconferência. Bom dia, Mariana Quer, da agência Lusa. Nós temos a indicação de que vão ser realizados testes serológicos no Hospital de Gaia e, portanto, a minha questão vai no sentido de confirmar esta informação e nesse caso, perceber também quais é que vão ser os critérios para a realização destes testes, quando é que vão começar a ser realizados e se há outros passos que estão a ser equacionados. Bem, os testes serológicos estão a ser avaliados no quadro técnico pelo Instituto Ricardo Jorge, no sentido de, em concreto, do Hospital de Gaia Espinho, não tenho a informação do calendário nem da implementação, mas sei que estão em articulação e, nesse sentido, a resposta será coordenada com o Instituto Ricardo Jorge. Observador, por videoconferência. Bom dia, não sei se me conseguem ouvir. A senhora Diretora-Geral da Saúde disse que estava alinhada com o que a Organização Mundial da Saúde e também o Centro Europeu de Controlo de Doenças recomendam em relação ao uso das máscaras. Ora, esta semana o Centro Europeu mudou a sua orientação e passou a recomendar o uso generalizado de máscaras. Também o Presidente da República já disse que usa máscara para ir ao supermercado porque houve países asiáticos que, segundo o próprio, tiveram resultados espetaculares por causa disso. Também há um parecer do Programa Nacional de Prevenção das Resistências aos Antimicrobianos que, segundo a Ministra da Saúde, recomenda esse uso generalizado das máscaras. O que eu queria perguntar era se os portugueses devem então seguir o exemplo do Presidente da República e as recomendações que referi, ou se devem seguir as recomendações da DGS de que não é necessário esse uso generalizado das máscaras. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta. A DGS tem sempre seguido o que têm sido as indicações da Organização Mundial da Saúde, que neste caso concreto solicitou a própria Organização Mundial da Saúde ao Centro Europeu de Controlo de Doenças Transmissíveis um parecer que, como sabem, saiu há 2 dias. O Programa Nacional de Prevenção das Infecções e Controlo dos Antibióticos, o chamado PPCIRA, é um programa da Direção-Geral, tem um diretor nacional, a quem, obviamente, nós também pedimos um parecer. E, portanto, o que vai sair, dentro de muito pouco tempo, muito brevemente, vai ser exatamente o que diz o ECDC, o Centro Europeu de Controlo de Doenças Transmissíveis, a pedido da Organização Mundial da Saúde, enfim, complementado e concretizado para a nossa realidade pelo Programa Nacional de Controlo de Infecção. E, portanto, sairá o documento, como sempre saiu, nós temos estado alinhados não só com as organizações internacionais de referência, das quais já agora Portugal é Estado-membro, portanto somos membros, fazemos parte destas organizações,
como também ouvimos sempre os nossos peritos nacionais e é com base nisso que fazemos orientações, normas, informações e será feito em conformidade com este enquadramento que eu vos disse, o enquadramento internacional dos nossos órgãos de referência, o enquadramento nacional dos nossos peritos e especialistas e depois isto é vertido para uma norma, para uma orientação ou para uma informação da DGS e que sairá, obviamente, nas próximas horas, assim esteja revista, porque nós também só emitimos normativos depois devidamente revistos e vistos por um grupo de peritos que são consultados na fase final do processo e, portanto, vamos fazê-lo como sempre o fizemos, adaptando à realidade portuguesa o que são as indicações da ciência e das organizações internacionais e dos peritos nacionais. Obrigada. Muito obrigada.